Bom dia a todas, bom dia a todos. É uma satisfação, mais uma vez, estar aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no Fórum GD Sul, para conversar com vocês. Eu gostaria, para ter um referencial, de saber aqui quem está pela primeira vez aqui neste fórum, ou pela primeira vez no Fórum GD, só eu tenho feito isso. Legal, temos aqui quase uns 70%. E eu fico mais tranquilo, porque os outros 30% vai ter que ouvir algo que eu já falei algumas vezes, e o pessoal já sabe a sequência. Eu tenho tentado mudar. A minha esposa, por exemplo, não vem mais, porque ela fala que eu sou muito repetitivo. Ela fala em palestra e fora, então não dá para te ouvir. Então, eu tenho tentado trazer algo novo para a gente conversar. E é interessante, nesse contexto, que a GD, ou essa transição energética que a gente está vivendo, ela é tão dinâmica que ela permite essa discussão nova. No último, hoje, 26, certo? 26 de abril, acho que nos últimos 45 dias, nesse trabalho que eu faço, de conversar sobre a geração distribuída, sobre as fontes renováveis, como representante da BGD no Brasil, mas também andando por outros países no mundo, a gente tem a oportunidade de conversar, de ouvir e de entender onde que a gente está, onde é que alguns outros países estão e o que a gente tem para aprender. Então, ainda que me desculpem aqueles que já ouviram, eu tenho certeza que alguns sim, né? Vanessa, Zelmúcio, Maldo, que já a gente fala algumas vezes mais, Raul, que está ali, né, Raul? Você me desculpa, viu, Raul? Eu tenho uns números novos, mas tem algumas coisas que são contextuais já de algum tempo, porque é assim. Mas, começando essa fala, há uns 40 dias atrás, eu tive num evento no Chile, e representando, falando sobre os resultados nossos no Brasil, e tive também com o ministro de Energia do Chile, naquela oportunidade, e o que me chama a atenção é o quanto os países vizinhos nossos ficam impressionados com os números que a gente tem alcançado nesse setor, nas renováveis de uma forma geral, mas especialmente ou particularmente na geração distribuída. Eu vou fazer uma pequena correção aqui ao meu amigo Zelmúcio aqui, que trouxe um número. Está correto o número, tem só uma diferença. O Zelmúcio falou de 28 gigas de solar, que está correto, mas dentro da perspectiva de GD. Aí que muda um pouco. Na GD, a gente está hoje, dado de ontem, um número recente, com 20 gigas e meio. Ainda assim é assustador. Quando eu falei no Chile a gente estava alcançando os 20 gigas, que a gente tinha 20 gigas de geração distribuída. A presidente da ACESOL, que é a Associação Chilena de Energia Solar, me olhou assustada e me disse, mas como que vocês fizeram isso? Como que vocês atingiram esse número? Para ter uma ideia, nesse número de solar que foi dito aqui, de 28 gigas, que também já é um número impactante, significativo, aproximadamente 70% dele é GD, que é diferente no Chile, por exemplo. O Chile ele tem aproximadamente 15% da energia solar dele somente em GD. Então, isso chama atenção, porque a grande força da solar no Brasil está na geração distribuída. E aí dá para fazer já um outro pulo. Dá para dizer o seguinte, olha, a grande força da solar no Brasil está no telhado, porque 85% dessa potência, desses 20 gigas e meio, estão em microgeração, ou seja, estão abaixo de 75K. Então, o que impulsionou a geração distribuída no Brasil foi esses vários, diversos, pequenos projetos, esse grupo grande de empreendedores, tenho certeza que tem muitos aqui, nos ouvindo, que fizeram com que a gente alcançasse esse número. E aí tem alguns números que me impressionam sempre que eu falo, porque eu acho que isso também, quando eu conto lá fora, as pessoas se assustam no sentido positivo da palavra. A GD, como a gente conhece, ela tem aproximadamente 11 anos.
Então, ela surgiu ali no 17 de abril de 2012, a extinta Resolução 482, né? 482 veio, eu tive inclusive com o Sandoval, né, nesta oportunidade agora da Alemanha. Depois do Chile eu fui para a Alemanha falar dos mesmos números, a gente fala disso daqui a pouquinho. E a gente até o meio do caminho, ou seja, até 2017, 2018, acumulados, ou seja, a gente levou 5 anos, quase 6, para fazer 300 mega de potência acumulada. E aí, de 2018 para agora, a gente fez os outros 20 gigas e 200. A gente tem feito, do 19º ao 20º giga, ou seja, 1 giga, nós fizemos em 18 dias, o que dá aproximadamente 40 megas por dia. Então, nós levamos quase 5 para 6 anos para fazer 300 megas acumulados, e em uma semana nós estamos dando conta disso. Então, quando eu falo isso lá fora, é de se assustar. Eu me assusto. Eu vendo os números todo dia, eu me assusto. Eu participei de um evento da Enphase, que é um distribuidor, um fabricante americano de microinversores, e na oportunidade estava o Rodrigo Sawaia, que é o presidente da Besolar, e eu estava online e fui vendo os números da ANEEL online, esperando a minha hora de conversar, de falar. E o Rodrigo falou antes de mim. E aí eu fiquei olhando para o número, não me lembro o número exato, mas o tempo dele falar, para eu falar, deu 7 megas a mais. Eu falei, se eu tivesse falado antes, eu tinha falado 7 megas a menos. Foi até bom ter esperado. No tempo de fala, na atualização dos números. O que eu quero dizer com tudo isso, né? Qual que é a mensagem que a gente está buscando passar? O mercado entendeu. Né? Que fatores fizeram com que a gente tivesse essa rampa em 2018? Tem um ponto que é interessante, que eu acho que vale destacar, que foi a mudança, ou a nova resolução 687. A 687, na minha opinião, e inclusive de muitos, da própria ANEEL, foi a virada de chave, porque ela criou outros modelos de negócio que não existiam até então. Ela abriu a possibilidade de 5 megas, que não tinha, era 1 mega, passamos para 5, tudo bem, agora voltamos a 3, o que, na minha opinião, também não faz muita diferença, porque todo mundo fica colocando 2,5 para ficar na média tensão, isso é um outro papo, mas continua sendo muito interessante poder fazer 3 megas. Então, esse foi um ponto, a 687. Quando eu trago a ideia da geração compartilhada, eu disse isso, por exemplo, para a presidente da Acessol no Chile, falei, olha, geração compartilhada. Ela falou, mas o que é isso? Como é? Eu falei, não, você pode juntar um grupo de pessoas, um investidor e tudo, ele faz uma usina num determinado local e você cotiza isso e você tem um número maior de pessoas, então se ela mora num apartamento, ou se de alguma forma, por algum motivo, ela não pode fazer aquele investimento, ou não tem como ter a sua geração própria, ela participa de um grupo que... Ela ficou me olhando e falou, nossa, essa ideia é ótima. E aí ela falou com um outro diretor que estava à mesa, a gente podia tentar fazer isso aqui. Então, o que é bacana nessas conversas que a gente tem a oportunidade é de levar o que a gente está fazendo, mas também de aprender. Esse foi um ponto importante, então, né, a geração, o investimento, né, eu falo que o setor financeiro veio para o jogo aí em 2018. Então, nós passamos a ter algo que até então estava muito natural, né? Os bancos levam mais tempo, né? Até porque, como ele trabalha com dinheiro e dinheiro trabalha com risco, ele ficou olhando, né, como é que se movimentava. Então, a gente teve a entrada de importantes atores financeiros, Santander, Banco Votorantim, Caixa, Banco do Brasil, enfim, você começou a ter as linhas. Não à toa, em 2020, 2021, 56% dos projetos de geração distribuída foram financiados. Esse número caiu significativamente em 2022, em função, obviamente, do aumento da taxa de juros. A Selic subiu, a gente teve uma Selic maravilhosa aí, na minha opinião, claro, né, para estimular consumo.
ainda que o Banco Central tenha uma percepção diferente, sem nenhuma crítica, é papel do Banco Central mesmo olhar para a taxa. Mas era muito oportuno, você tem uma Selic que nós tivemos a 2%, 3%, o dinheiro fica muito barato, você consegue colocar para girar, e foi quando a gente começou a subir, né? 2020, 2021 e 2022, a geração distribuída, se considerada uma fonte, foi a que mais colocou potência no sistema elétrico brasileiro. Em 2020 nós colocamos algo em torno de 2,4, 2,5. Em 2021 nós colocamos 4 gigas, em 2022 passado 7,5 gigas. E também, quando eu estava contando isso lá fora no ano de 2022, que nós havíamos, isso foi abril mais ou menos, que nós havíamos colocado 4 gigas de potência em GD, e foi numa fala em Madrid, no final da apresentação, na descida, um investidor espanhol me perguntou se eu estava seguro desses números. Está seguro desses números? Eu só faço isso. Se eu não souber que são 4 gigas, que estava impressionado com isso. Falou, e esse ano nós vamos colocar 8. Errei por meio giga, deu 7,5. Mas nenhuma fonte colocou isso. Somar todas as fontes renováveis não deram 7,5 gigas. A GD pôs 7,5 gigas. Então, mas e agora? Né? E 23? E 24? E 25? Né? Essa onda não vai parar, mas vai mudar. Eu olhei também o número, e aí deixa eu só pegar a minha cola, ainda que está de cabeça. Não devo errar. Em 2000 e... Tecnologia demais às vezes atrapalha. Em 2022, nessa data, ou seja, de 1º de janeiro a 26 de abril de 2022, em potência nós tínhamos colocado 2 gigas e 40 megas, aproximadamente. Tá? Ontem, nós tínhamos colocado 2 gigas 450, é aproximadamente 20% a mais do que o mesmo período de 2022. Então, 23 tem aproximadamente 20% a mais de potência instalada do que tinha 2022. Guilherme, e aí nas nossas andanças, mas está estranho, o mercado parece que está em stand-by, né? Está meio parado, assim, as pessoas, o cliente final tentando entender, é natural. Nós tivemos uma mudança de regra, de regulação, uma entrada de uma resolução nova, que é a 1059. Então, é natural que... E eu acho que também um discurso que o setor fez ao longo de 2022, na minha opinião, o famoso um tiro no pé, né? Porque a gente ficou falando que faça agora, porque agora vale a pena e depois não vale mais. Eu sei que não estou dizendo todos vocês, mas muitos de nós fizemos isso. E agora a gente está tendo que voltar no cliente e dizer, eu estava louco, eu tinha bebido, né? Eu briguei com a minha mulher, eu briguei com o meu marido, e eu estava num momento ruim, por isso que eu te disse isso. Porque nós vamos ter que dizer que, lógico, o que eu falei outro dia num sextor GD, eu disse, olha, gente, é o seguinte, a gente saiu do excelente para o muito bom. Está bom ainda. Né? Não adianta a gente ficar, mas que antes não tem jeito. Né? Eu não sei quem é colorado aqui, eu sei que o Thiago eu sou flamenguista. Eu falei, se não tivesse tomado aquele gol no final do jogo de domingo, não adianta, tomou o gol. Né? Aliás, um golaço. Né? Pena que foi contra a gente, mas foi um golaço. Então, não adianta a gente ficar sofrendo aqui com o que foi. A gente precisa olhar o que a gente tem pela frente. Então, 20% a mais, esses 20% a mais de 23, eles são resultado do que a gente teve acumulado do famoso parecer de acesso. Então, a gente tem muito parecer de acesso que foi colocado que no final, ali na linha de corte ali do início do ano, e nos outubro, novembro, dezembro, enfim, muita coisa entrou nesse número. E a gente está vendo o resultado disso agora. Então, a gente vai ter que esperar um pouco esse mercado acabar o flat, né, acabar esse movimento, para entender o número concreto, o número que vai ser real ao final deste ano. Eu estou acreditando, apostando,
neste ano, em aproximadamente 9 gigas a mais. Então, a gente ainda cresce um 20%. Guilherme, e 2024? Bom, 2024 aí é a vida normal. A gente chegou no que vai ser o setor, né? A gente vai começar, acho que convicção, o consumidor final começou a entender, né? A poeira baixou, olha, o número novo é este, e o número novo continua sendo interessante, a gente vê aí algo em torno aí, o famoso payback, né? Eu acho que a gente acostumou tanto com esse negócio da TIR, do payback e tudo, e esquece muitas vezes que nem sempre, eu posso arriscar dizer que quase a maioria das vezes o teu cliente final não está olhando para isso como a gente está olhando, né? Tem outros fatores que influenciam a decisão de compra de um sistema fotovoltaico. Independência energética, você fazer parte desse contexto. Porque se fosse só pela questão financeira, a gente, por exemplo, não comprava carro. Porque já está mais do que comprovado que vale muito mais a pena você alugar um carro do que você ter um carro. É mais barato. Mas a gente continua comprando carro. Em alguns casos, o teu investimento que você tem ali acumulado, guardado, vale mais a pena você viver de aluguel do que você comprar uma casa. Custo capital, você investe aquilo, ganha, ainda paga o aluguel, ainda sobra. E sem contar alguns riscos que você não tem. Tem a valorização, mas, enfim, a gente continua comprando imóvel. Então, esse é um outro ponto, né? A gente ficou muito na discussão financeira e esqueceu que as pessoas fazem isso por outros motivos. E vão continuar fazendo. Porque, no início, de fato, aqueles 300 megas dos 6 primeiros anos eram mais difíceis. Você imagina eu, lá de onde eu vim, mineiro. Minas Gerais, eu não sei como é que Minas Gerais é líder em GD. Pensa num bicho desconfiado. Então, aí eu vou esperar o vizinho pôr, né? E vou ver se vai dar esse número mesmo, estão falando que vai dar. Ser bobo. Aí ele espera ver. Aí quando ele começa a ver que não, o número é esse mesmo, o retorno financeiro, você pegar uma fatura de energia, isso é um negócio legal de levar, às vezes, para aquele que está decidindo ou não. Leva uma fatura de energia de um outro consumidor, de um outro cliente de vocês que permita. Mostra o que era antes, mostra o que é depois. O impacto é muito grande, eu falo por mim. O dia que chegou a minha fatura nova, né, com o sistema, além de você achar que você é dono quase da NASA, né? Você tem um sistema energético, teu telhado. E acompanhar, ir no aplicativo e ver quanto que gerou no dia, é uma satisfação que devia fazer um filme, mostrar a pessoa olhando aquilo ali, o que ela gerou naquele dia. E nós ainda não estamos falando, que o Raul vai falar bastante aqui, do armazenamento e da mobilidade elétrica. Porque aí, a hora que isso chegar, e a gente sabe que está chegando, né, Raul? Está batendo na porta, em muitos casos já chegou. Muito provavelmente, gente, e daqui a pouco, quem tiver o seu veículo elétrico, moto, patinete, carro, bicicleta, o que for, ele vai querer abastecer com a energia própria que ele gerou. Isso é uma lógica. Então, esse é um outro lado positivo. A lógica está do nosso lado. Então, é uma vantagem, porque a gente está caminhando no sentido do que vai acontecer. Depois do Chile, eu tive na Alemanha, em Berlim, no Berlin Energy Transition Dialogue. Tinha uns 40, 50 países contando também dos seus avanços, de por onde vai, enfim, do que vai acontecer, do que está acontecendo. É o que a gente está falando aqui agora. É o mesmo olhar, né? Nessa discussão toda que tem acontecido, ONU, enfim, a pauta, hoje são duas pautas centrais na discussão global. Segurança alimentar, que é um problema, e aí o que está envolvido nisso, e segurança energética. Começou-se a entender que sem essas duas coisas a gente vai ter um problema sério no mundo. A guerra é algo terrível. Qualquer guerra é terrível. Mas ela nos ensinou, escancarou, mostrou o problema que é você não estar respaldado energeticamente. Agora melhorou, mas no ponto pior, mais intenso da guerra da Ucrânia, ou da invasão da Rússia à Ucrânia, indústrias fecharam na Itália, na Alemanha,
Não por falta de mercado ou qualquer coisa do tipo, simplesmente fechado porque não valia a pena produzir naquele custo energético. Então, quando a gente pensa em energia, e a segunda... Eu queria fazer uma observação, a Vanessa deve estar me ouvindo de algum lugar. Eu estou super tranquilo, porque o relógio está zerado. Disseram que eu tenho 30 minutos. Se está no zero, não começou. Estou só conversando com o pessoal. Certo? Eu estou olhando para esse daqui. Esse aqui é zero. Aí tem 19. Aqui está zerado. Então, obrigado, gente. Era esse aqui, né? Puxa, eu não gostei desse, não. Então, a gente está nesse contexto. Agora, a gente vai ter que meio que se reinventar. Né? Ah, sabia, né? Tinha a parte que iam contar essa parte aí. Sim, nós não vamos continuar crescendo na velocidade que a gente vinha crescendo. Nenhum mercado cresce assim. O que você quiser olhar, né? Para o setor que a gente tiver. A notícia boa é que a energia continua sendo algo fundamental. Os 10 minutos finais eu vou tentar fechar minha fala com isso daí. Energia a gente não fica sem. Né? Se tem alguma coisa na pirâmide de Maslow, para quem estudou economia, eu sou economista de formação, me lembro muito de Maslow, necessidades básicas, e aí vinha a pirâmide subindo. Eu falo que na pirâmide de Maslow a energia está na linha, né? Na linha de base, porque sem energia você não faz mais nada. Você não tem segurança, você não tem saúde, você não tem educação, você não tem, e por aí você vai amplificando. Logística, o que foi imaginado. Conseguiu o vídeo? Vai rodar? Então, beleza. Esse é legal de passar. Então, para mudar, para ir para a parte final da minha conversa... Não, segura ele aí. Alarme falso. Mas segura ele, a gente vai rodar ele. Eu acho ele um vídeo super bacana. Voltando, então, nessa questão do final ou do próximos passos nossos, a gente vai ter que começar a pensar o negócio que a gente está de uma forma um pouco mais ampla. A gente, até então, ou grande parte do nosso setor, e eu sinto essa reverberação, essa dor do integrador, muitas vezes, ou das empresas, de que, puxa, Guilherme, e o mercado, como é que vai ficar? Está parado, não está e tudo. Gente, ampliem o portfólio, ampliem a possibilidade. Não pensem somente na possibilidade de instalação de sistemas fotovoltaicos ou de estar só nisso. O negócio nosso é energia. A gente trabalha com energia. Então, a gente precisa pensar numa ideia de gestão energética. E tem muita coisa que a gente pode fazer. Então, o mesmo cliente teu que está consumindo ou buscando uma alternativa para a questão relativa a gerar a sua própria energia, pergunte para ele ou oferte para ele possibilidades de eficiência energética, que é um outro tema que eu acho que é fundamental, que a gente precisa conversar. Aliás, eu acho que a gente, de alguma maneira, passou o carro na frente dos bois. Né? A gente começou a falar de geração sem antes ter considerado a necessidade de fazer eficiência energética. Fica mais fácil, né? Senão não sai. Mas é isso, né? A gente tentou, a gente começou, eu falo que o exemplo que eu gosto é de um amigo que é da ABESCO, que é a Associação Brasileira das Empresas de Conservação de Energia, e ele sempre fala isso, Guilherme, não adianta jogar mais água dentro da caixa d'água se o buraco de saída está muito grande, se está perdendo água. Primeiro resolve a questão de quanto de água você precisa, para depois você jogar mais água ali dentro. É lógico. Então, eu acho que vale, né, conversar com o cliente, já está no cliente, converse com ele sobre eficiência energética, desenvolva projetos, pacotes, soluções de eficiência energética. A automação é um outro ponto que está chegando muito forte. Cada vez mais a gente tem visto possibilidades, e aí também nessa linha de eficiência, mas a questão da automação. Comece a considerar, por exemplo, soluções, e aí veja que a gente já está começando a falar de soluções energéticas. A questão da bateria, né? Quanto que, de repente, o armazenamento pode ajudar. Então, e aí mobilidade, né? Enfim, mas esse entorno nosso de possibilidades, ele amplia para cada um de nós aqui a nossa possibilidade de negócio. E eu acho que isso vai ser a tendência que a gente vai ver
para os próximos anos, 24, 25, 26, a forma da gente perpetuar. Então, a gente vai precisar entender disso, a gente vai precisar estudar sobre isso, conversar sobre isso, participar de debates sobre isso, mas a minha sugestão é nesse sentido. Para fechar, eu queria falar um pouquinho da importância do que a gente faz, do porquê a gente acorda e trabalha no nosso dia a dia, porque no final do dia é isso, gente. No final do dia, a gente está entregando uma solução energética para alguém, e que é muito boa porque ela é uma geração própria e ela é renovável. Agora, assim, eu não sei se a gente consegue apagar um pouco essas luzes, e se apagar pode dar problema. Oh, maravilha! Aí, ó, uma solução energética. Vamos colocar aquele vídeo para a gente pensar um pouquinho sobre isso? Eu recebi de um amigo, num dos grupos, eu acho que fala bem do que a gente está querendo mostrar. Muito bom. Então, para fechar meus 3 minutos finais, eu tenho uns 10 anos que eu vim para esse negócio, que é a energia, né? Eu levei um tempinho para entender que era isso que eu estava fazendo, né? A gente, às vezes, se pega na nossa rotina, no nosso dia a dia, e aí o que você faz, né? Eu vendo equipamento fotovoltaico, eu faço projeto, eu trabalho com seguro para o setor, enfim, eu trabalho na área financeira, que a gente tem uma série de empresas que estão aqui dando suporte, né? Aliás, agradecer a todos os patrocinadores por fazer isso aqui possível, mas não é. No final, a gente está mudando essa brincadeira, mas é uma brincadeira que poderia ser verdade, né? A história da humanidade ela passa pela transição energética. Revolução industrial ela foi uma revolução energética. Eu mudei a forma de fazer, e aí a energia entrou no jogo, mais uma vez, e fez com que isso fosse diferente. 2 milhões e alguns anos atrás, a hora que o homem domina, controla o fogo, ele muda a realidade social daquele contexto, naquele momento. Os grandes descobrimentos passaram por controlar a força dos ventos, né? As nações que são mais desenvolvidas, elas são mais desenvolvidas não porque ela tem um potencial bélico maior, coisas do tipo, não. Elas são mais desenvolvidas porque elas têm um controle energético, uma possibilidade energética maior. Não à toa, os países árabes, se a gente olhar no mapa, olha de cima, você fala, não tem nada, né? Só tem areia, isso não é possível. Não, mas eles têm petróleo, que até então é a fonte dominante, ainda que a gente saiba que isso provavelmente em alguns anos mude, né? A ideia e a tendência é que isso mude, mas o fato é, por que são potências? São potência porque tem energia. Nós, hoje no Brasil, temos mais uma boa janela de oportunidade, né? Ainda que eu tenha escutado também outro dia numa palestra interessante, né? O Brasil é campeão em ter oportunidade de perder oportunidade, né? Então, espero que a gente não faça isso de novo. Por quê? Porque como a transição energética está em pauta,
E o mundo vai precisar cada vez mais de energia. Essa também é mais uma notícia boa. A gente vai precisar cada vez mais de energia. A gente vai consumir cada vez... Eu falo energia eletrificada, né? Que é diferente da energia pela geração fóssil que a gente tem, né? Não, energia eletrificada. Então, a gente tem um movimento muito grande com relação à questão do hidrogênio verde, né? Eu participei, na semana passada, da Intersolar, e foi muito interessante porque é intersolar e 60% das conversas e discussões foi sobre hidrogênio verde, né? Então, acredito que, inclusive, vai ter que mudar o nome daqui a pouco. Porque a gente tem uma oportunidade nova aí de ser um grande ator global na produção de energia, na exportação de energia, ou na exportação de produtos como cimento, aço, a indústria química, né, plásticos e derivados, feitos a partir de energia renovável. E aí onde o hidrogênio verde e as outras fontes entram. Então, gente, a minha mensagem aqui hoje, né, tinha alguns números aqui para falar do Rio Grande do Sul, dos estados do Sul, né, que tem 5,5 gigas de potência. O Rio Grande do Sul é o terceiro estado, com 2,2 quase gigas. Se você for olhar, inclusive, per capita, o Rio Grande do Sul é o estado per capita que tem hoje o maior resultado de geração própria de energia, de geração distribuída. Estão fazendo um trabalho brilhante já há algum tempo, muito em função das políticas públicas que o Sul tem, um olhar há muito tempo, que tem a questão cultural, que é digna de ser ressaltada. Mas eu gostaria de fechar a minha fala aqui dizendo: estamos num bom negócio, estamos num bom setor, ele é próspero, mas a gente precisa ficar atento aos movimentos que ele faz, né? Se os ventos mudam e mudarão, o importante é a gente ajustar as velas. Obrigado, um bom evento a todos, tenham um bom dia, eu estou aqui à disposição, eu e a BGD à disposição de todo mundo. Valeu, vamos em frente.